Em 2018, a NASA começou a testar uma nova sonda projetada para explorar os oceanos. Mas por que a maior agência espacial do mundo decidiu mergulhar? Acontece que essa tarefa desafiadora exige o uso dos mais novos conhecimentos e tecnologias. Neste vídeo você descobrirá quais desafios a NASA está se preparando para enfrentar no fundo do mar, como James Cameron pode nos ajudar a encontrar vida extraterrestre, e por que o oceano continua sendo o mistério mais significativo conhecido pela humanidade. A que profundidade um ser humano pode mergulhar no oceano? As sondas são obrigatórias ao explorar o espaço sideral, pois não podemos ir lá sozinhos. Mas o oceano é uma história diferente. Estou errado? Muitas pessoas podem realizar seus próprios estudos oceânicos apenas mergulhando nele. Um humano normal, sem equipamento especial, não pode ir mais fundo do que apenas 6 metros. Se tiverem um equipamento de mergulho, podem descer 40 metros. Embora existam mergulhadores livres que podem mergulhar 100 metros abaixo do nível do mar, sem ele, ainda não é nada comparado à formidável profundidade do oceano. Está muito longe, mesmo da primeira camada chamada zona epipelágica. Seu limite inferior fica a uma profundidade de 200 metros. É onde a luz do sol ainda pode penetrar e onde vive o fitoplâncton, assim como os peixes que se alimentam dele, além de predadores como golfinhos ou tubarões. Mas um humano pode ir mais fundo? Este é Ahmed Kaber, e ele quebrou o recorde de mergulho mais profundo em impressionantes 332 metros. Isso significa que ele alcançou a mesopelágica, também conhecida como a Zona da Meia-Noite. Estende-se de 200 a 1000 quilômetros abaixo da superfície. Mesmo os melhores submarinos militares não podem seguir essa linha. Não há mais luz solar e os animais que vivem lá possuem características incríveis. Eles se adaptaram à semi-escuridão graças aos seus grandes olhos e bioluminescência. Além disso, este lugar é onde 90% de todos os peixes podem ser encontrados. Isso é cerca de 10 bilhões de toneladas. A população do assustador ciclotone sozinho é de 1 quatrilhão de peixes. Mas é apenas a ponta do iceberg, já que as trincheiras do fundo do mar se estendem por muitos quilômetros e guardam muitos segredos. E se tentarmos explorá-los? Então, como chegamos ao fundo escuro e frio do oceano, se nem os submarinos podem fazer isso? O ponto mais profundo está localizado abaixo do Oceano Pacífico Ocidental, na Fossa das Marianas. Chama-se Challenger Deep e tem uma profundidade de 11.034 metros. A pressão nessa profundidade é 100 vezes maior do que na superfície. Para sobreviver neste lugar, precisaremos de uma embarcação especial. A mais famosa delas é o Deep Sea Challenger, pois foi usado em 2012 pelo diretor vencedor do Oscar James Cameron em uma expedição ao fundo da Fossa das Marianas. O único submersível pilotado que já esteve lá antes foi Trieste. Em 1916, este batiscafo que transportava o tenente Don Walsh e Jacques Piccard, um engenheiro, tornou-se o primeiro veículo da história a descer ao fundo do oceano. Desde então, mais 13 pessoas repetiram essa jornada. Isso é 10 vezes menos do que astronautas voando para o espaço. A região mais profunda do oceano é chamada de Zona Radal. Estende-se desde o ponto de 6 km até o fundo das fossas oceânicas. As formas de vida que se ajustaram à existência em tal lugar parecem o produto de alguma imaginação louca. Por exemplo, essas medusas loucas, ou este caracol que se assemelha a um dragão de água, ou esses peixes que pertencem ao gênero Ophidium e parecem ter sido virados do avesso. Os cientistas não usaram veículos pilotados, mas sim modernos e controlados remotamente para estudá-los de perto. Eles podem descer até as profundidades máximas e permanecer lá por muito tempo enquanto recebem comandos por meio de cabos longos, mas mesmo eles às vezes não conseguem resistir a condições severas específicas do fundo do oceano. De muitas maneiras, ainda são mais perigosos do que os do espaço sideral. Em 2014, um veículo submarino Nereus, operando sob a bandeira dos Estados Unidos, desceu para a fossa Kermadec, localizada perto da Nova Zelândia. Foi simplesmente despedaçada a uma profundidade de cerca de 10 km por causa da alta pressão. Naquela época, era a única embarcação em funcionamento projetada para tais missões. Perdê-lo causou um longo hiato em estudos relacionados e paralisou o progresso.
Parece que tentamos morder mais do que podíamos mastigar, mas há outros oceanos neste mundo também, e eles são ainda mais inacessíveis e hostis. Porque os oceanos extraterrestres são muito mais misteriosos que os nossos. A superfície de Europa, o satélite de Júpiter, é composta de gelo de água. Segundo os cientistas, essa camada de gelo tem uma espessura entre 15 e 25 quilômetros e sob ela há um oceano. Os astrobiólogos sugerem que pode haver vida em seu fundo em torno de fontes hidrotermais que liberam o calor interno do satélite. Esse tipo de vida pode ser semelhante ao existente nas águas profundas da Terra. Além disso, Encélado, satélite de Saturno, também pode ser habitável. De tempos em tempos, jatos de vapor gerados pelo calor interno rompem o gelo que cobre seus polos. Em 2018, uma sonda espacial chamada Cassini descobriu que continham água. No entanto, para encontrar vida lá, teremos que enviar uma sonda do tipo Nereus às profundezas de ambos os satélites. Mas o oceano em Encélado deve ter cerca de 30 km de profundidade, enquanto em Europa as águas devem ter de 60 a 150 km de profundidade. Isso é 15 vezes mais do que temos aqui na Terra, o que pode estar escondido a uma distância tremenda como essa. Comparado a isso, a expedição de Cameron parece ser moleza. Tal missão requer preparativos sérios, e é por isso que a NASA começou a praticar mergulho profundo na Terra. Então, como a agência espacial vai explorar os misteriosos poços oceânicos do nosso planeta? Entramos na água costeira com conjuntos de mergulho, atingimos as profundezas em batiscafos e, no entanto, não sabemos realmente o que há na maior parte do território aquático. No momento, cerca de 80% do oceano permanece inexplorado. Essas partes do oceano são chamadas de bate-pelágico e abissopelágico, ou zona da meia-noite e abismo. Espécies altamente especializadas e resistentes à alta pressão, como por exemplo um peixe-tripé ou um tamboril do fundo do mar, são apenas uma pequena parte do mundo do fundo do mar que conseguimos descobrir. Dada a visibilidade zero, a pesquisa é basicamente feita tateando na escuridão. E como os submersíveis podem funcionar apenas por um tempo limitado sob uma pressão tão grande, é impossível sondar a vasta extensão da zona da meia-noite e do abismo. Ou, em vez disso, costumava ser impossível até que a NASA interviesse. Eles criaram um drone submarino chamado Orpheus para preencher as lacunas dos mapas oceânicos. Está equipado com câmeras e sensores de alta sensibilidade que foram instalados anteriormente no rover Perseverance Mars e podem examinar rochas, conchas, organismos vivos e criar mapas em 3 dimensões das áreas inferiores. Esta sonda relativamente pequena pesa 250 kg e é feita de espuma sintática, um material composto flutuante preenchido com pequenas contas de vidro para torná-la mais durável. Parece divertido, eu gostaria de dar uma volta nela. E sua potente lanterna ajuda a poupar energia e a tirar fotografias de alta qualidade. Ao mesmo tempo, muitos detalhes do Orpheus foram retirados do batiscafo usado por James Cameron para descer a Fossa das Marianas. Acho que isso significa que vamos testemunhar muitas criaturas misteriosas sendo descobertas muito em breve. Quem sabe quantos delas espreitam no mundo obscuro dos oceanos? E quem sabe o que mais podemos encontrar no abismo? Talvez um enorme tubarão pré-histórico que derrube nossas sondas. Ou talvez os cidadãos da Atlântida estejam por trás disso, porque odeiam ver nossas máquinas poluindo sua cidade secreta. Ou podem ser alienígenas fazendo o possível para passar despercebidos. De qualquer forma, deixe um comentário e conte-nos o que você espera encontrar no fundo do oceano. Mas lembre-se, se você olhar por tempo suficiente para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Confira também meus outros vídeos, como este, onde mostro o que aconteceria se pudéssemos respirar no espaço. Será então possível viajar para lá sem roupa de proteção?